Olá pessoal, tudo bem? Aula 6, curso Diametria, a desobsessão modernizada, técnica canalizada por Osmar Barbosa, através do Caboclo Ventania. Nessa aula vamos falar sobre técnicas da diametria, primeira parte, tá bom pessoal? Vamos lá, no livro é a página 134. Você que está com o livrinho aí, se não tem, baixa, é gratuito na internet, tá ok? Para você aplicar essa técnica de desobsessão no seu centro espírita, ok? Venha ser um técnico de diametria, faz o curso, ok? A diametria tem por objetivo consolidar e aperfeiçoar várias técnicas de tratamento espiritual que surgiram ao longo do tempo. O objetivo desse trabalho é conceituar e listar algumas das várias técnicas e tratamentos aplicados aos corpos espirituais, não importando se são encarnados ou desencarnados. Com o passar do tempo, os tratamentos têm se modificado à medida que a espiritualidade e os grupos pesquisam por mais conhecimentos. Podemos afirmar com segurança que a diametria é uma forma atualizada da desobsessão. Deslocamento é a aplicação da primeira lei da geometria, a lei do deslocamento espiritual. Já falamos sobre isso aqui nas aulas anteriores, tá bom, pessoal? A técnica é simples. Com o comando, emite-se pulso através de contagem em voz alta e pancadas com malete sob base apropriada, tantos números quantos forem necessários. De modo geral, basta-se que seja contagem de 1 a 7, sempre utilizando o malete em sua base. Com essa técnica, obteremos de qualquer criatura humana a separação do corpo espiritual do corpo físico, e desta forma será possível assistir aos desencarnados na erraticidade, com vantagens inestimáveis, tanto para eles como para os encarnados que sofrem os processos de obsessão. Com o auxílio dessa técnica e o amparo dos guardiões, espíritos missionários da Umbanda, os corpos espirituais dos encarnados também podem ser incorporados em médiums, de modo a serem tratados espiritualmente, inclusive serem enviados aos hospitais astrais para tratamento. O acoplamento do espírito deslocado é a aplicação da segunda lei da geometria, a lei do acoplamento físico, tá bom? Com a reintegração não seja, caso a reintegração não seja completa, a pessoa sentirá tonturas, mal-estar e sensação de vazio, que chega a durar por algum tempo. Via de regra, por algum tempo não, por algumas horas. Via de regra, há uma reintegração espontânea em poucos minutos. Basta que isso que a gente faça o comando, ok? Dissociação do espaço e tempo. Esse trabalho de desobsessão, muitas vezes, as circunstâncias, faz com que seja necessário levar o espírito rebelde a confrontar em situações constrangedoras do passado e do futuro, de modo a esclarecê-los, tá bom? A 10ª lei da diametria, pessoal, trata da lei da dissociação do espírito com o tempo. Todos nós temos uma carga kármica a resgatar. Uma massa maléfica desarmônica que normalmente será distribuída ao longo do tempo, tá bom? Então a gente ensina tudo isso aqui nessa técnica. Também a regressão no espaço e no tempo, que é a 9ª lei. Já falei sobre todas as leis aqui para vocês. A técnica da revitalização dos médiuns, né? A gente ensina tudo isso aqui no curso. Tratamentos especiais para os espíritos rebeldes, magos negros. A gente falou sobre tudo isso aqui no vídeo também, né? Nas aulas anteriores. Bom, enfim. E na parte 2 da técnica, a gente fala do tratamento dos espíritos em tempos do passado, deslocar o tempo, o mago, levar lá onde ele foi iniciado, desfazer a iniciação do mago, enfim, tudo isso está esmiuçado aqui nas técnicas que eu fiz questão de colocar para vocês, para ficar bem claro como você trabalha no dia a dia na técnica da diametria. A técnica de condução dos espíritos encarnados, deslocado, pegar o espírito, desdobrar ele, levar ele até o hospital, tratar ele, tá bom? Aqui na técnica, nesses 2 capítulos do livro, a gente trata isso aí, eu esmiucei como você faz isso aí no seu centro espírita, tá bom? Imposição das mãos, magnetização curativa, né?
que é os passes sobre os chakras, que a gente já estudou no capítulo aqui, na aula 4, lembra? Na aula 4 é sobre chakras, né? Cura das lesões no corpo astral dos espíritos desencarnados. Tudo isso está esmiuçado aqui na técnica 1 e 2 de como tratar esses pacientes, tá bom? Tá bem claro, bem objetivo, muito fácil de aprender. Eu acredito que vocês vão utilizar essa técnica aí no seu centro espírita e vocês vão ter muito sucesso no trabalho da desobsessão modernizada. Finalizo esses 2 capítulos lá no livro, né, Técnicas de Geometria 1 e 2, com uma reflexão, tá bom? Que eu faço questão de ler para vocês aqui agora. Devemos usar a técnica da geometria sempre atrelada aos princípios básicos do amor ao próximo. Trabalharemos sempre buscando primeiro o contato tranquilo com o espírito. Por mais que ele pareça violento ou se agigantando, isso não nos preocupa, pois sabemos que é apenas um filho de Deus perdido, confuso e amedrontado. Sabemos que a aparência diabólica é uma casca que precisa ser diluída e que uma conversa firme, porém calma e tranquila, somada às técnicas da geometria e a vibração de amor, amizade e carinho, farão com que ele perceba que está entre pessoas que não querem maltratá-lo, aprisioná-lo ou fazer jogo de força e poder. Geometria não é isso. A gente não acorrenta ninguém, não amarra ninguém, nada disso. É tudo com muito amor. Depois de 1 minuto de conversa, caso ele perceba que nada de mal irá lhe acontecer, que poderá até voltar para os umbrais, se assim ele quiser, esse espírito vai se acalmar e ficará mais tranquilo. Mas deixaremos claro que se ele voltar, provavelmente será exilado por muitos anos, ou mesmo séculos de sofrimento, tendo o corpo espiritual degradado pela própria ação do tempo e por sustar as reencarnações. Se for exilado, ele perderá temporariamente todo o seu precioso conhecimento, única coisa que ainda lhe resta, pois já perdeu tudo o mais. Então, normalmente, repensa suas atitudes e acaba por ceder aos nossos argumentos, às pessoas que estão praticando a geometria. Nesse momento, é o momento em que a gente convida esse obsessor para ser nosso companheiro no trabalho, sob a orientação do Mestre Jesus, ao lado dos amigos da Umbanda, que tanto nos ajudaram no seu resgate. Quando o espírito percebe que não será julgado ou condenado e que ainda vai receber a oportunidade de colocar todo o seu conhecimento a serviço de um mestre tão poderoso, ele vai se render facilmente. E nós teremos menos um inimigo e mais um amigo nos umbrais. Então, meus irmãos, o que é a geometria? A geometria é uma técnica que, através do deslocamento astral, com muita segurança, com muita inteligência, com muita sabedoria e principalmente com muito amor, a gente consegue resolver todos os processos obsessivos. Orientação final sobre a técnica da geometria, tá bom? A doutrinação, meus irmãos, é a arte do convencimento, tá bom? Conceituação de base. Doutrina, conjunto de princípios. Doutrinação, ato de doutrinar. Doutrinador, somos nós que doutrinamos. Doutrinado é aquele que sai instruído e aprende muito com o que a gente faz na técnica. Osmar, preciso ter qualidades para ser um doutrinador? Sim. Uma formação doutrinária sólida, que é o estudo, familiaridade com o Evangelho de Jesus, tem que conhecer a palavra de Jesus. Autoridade moral. A pessoa, para conduzir uma mesa de geometria, moralmente, tem que estar no nível dos espíritos, né? No mínimo, né? Tem que ter fé e tem que ter amor. Qualidades desejáveis àqueles que praticam a geometria: paciência, sensibilidade, tato, energia, vigilância, humildade, destemor,
prudência e, acima de tudo, ética. Tá bom? Como é que eu me preparo para o trabalho, Osmar? Cada profissional e cada profissão tem os seus requisitos e cuidados. Qualquer pessoa que venha trabalhar com a prática de adiemetria deve também se preparar. O médico, por exemplo, requer que no dia em que fará a cirurgia tenha uma série de atos e procedimentos que o farão estar com suas melhores condições, com as condições propícias para o ato cirúrgico. Na adiemetria, temos também uma cirurgia, só que em nosso entender muito mais sutil e dedicado, uma cirurgia espiritual. Assim, como há diversos cuidados a serem realizados, também não devemos ter uma preocupação de forma excessiva, a ponto de fazer com que adiemos a realização do trabalho prático. O cuidado e a atenção mencionados não estão necessariamente relacionados ao conhecimento de toda a gama de técnicas e terapêuticas envolvidas na geometria, tá bom? Mas é importante que você estude bastante a técnica, palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, página por página desse livro. Erros no atendimento podem acontecer, e essa não é a causa principal que devemos focar a nossa atenção. A equipe, conforme vai estudando e praticando, vai naturalmente assimilando conhecimentos, bem como desenvolvendo outros meios e técnicas para auxiliar aquele obsessor ou aquele paciente através de suas próprias observações. Os mentores, guias, mensageiros e guardiões também vão se adaptando ao grupo de trabalho. A atenção pela qual deve ser observada diz respeito aos aspectos sutis, porém fundamentais para o êxito do trabalho. É a referência à própria qualidade do trabalho. Temos que estudar a geometria, ser paciente, fazer com muita calma. Os erros mencionados não prejudicam quem está sendo atendido, mas sim, falta ajudar com mais precisão e extensão. A geometria nada mais é do que o socorro aos nossos irmãos necessitados. Se a técnica for aplicada com segurança e os preceitos que são fundamentais, tudo ocorrerá bem. Mas vale ressaltar que o amor é o que verdadeiramente permite atingir os objetivos traçados e requer por si só muito mais que hábeis mãos aptas a manipularem a técnica. São necessárias mãos, ou melhor, mentes preparadas e devidamente polidas, tendo a harmonia, a fé, a vontade e o amor como condição de base imprescindíveis ao trabalho. Para tanto, é exigido daqueles que trabalham com a geometria a observação do todo e de forma desejável que sigam as seguintes aplicações e recomendações. Prestem atenção nisso, tá? Vai ter sessão de geometria no meu centro hoje. Abstenha-se totalmente de drogas, fumo, bebidas e álcool. Abster-se, na medida do possível, de consumo de carne vermelha, pelo menos no dia do trabalho. Buscar alimentar-se de forma mais natural e sadia possível. Eliminar comportamentos ou hábitos de natureza expansiva ou desregrados em relação ao sexo. Tá bom? Quanto aos hábitos de comportamento, as condições mencionadas acima, que eu falei há pouco, são indispensáveis, pois permite que a energia possa fluir com mais naturalidade e com a força necessária. Além dessas, deve-se ter também os seguintes pontos em mente. Coloca na cabeça. Praticar as virtudes, principalmente o perdão. Buscar as leituras edificantes e oração, o Evangelho de Jesus. Desenvolver e ampliar os conhecimentos sobre espiritualidade e sobre a geometria, principalmente. Estudar a técnica. Ler esse livro quantas vezes forem necessárias para que você realize um trabalho digno, respeitoso, sincero, verdadeiro e bom. Ampliar e desenvolver a fé, a caridade e o amor ao próximo, né? Amar o outro, não tem jeito. Constituindo essas práticas como ferramenta de apoio aos trabalhos da geometria. Existem algumas situações que bloqueiam que a gente consiga fazer um bom trabalho, como, por exemplo, mágoa, né? Ir para o trabalho magoado não vai trabalhar, não vai funcionar. Ressentimentos, falta de indulgência, de perdão, de fé e de amor, falta de caridade para com o próximo e com os seus semelhantes. Essas são atitudes que causam mácula
e constitui-se como verdadeiros bloqueios para o trabalho da diametria. Outra situação é quando o médium, como intermediário ou doutrinador, fonte inicial de inspiração e de direcionamento, não está devidamente preparado. Tem que se preparar, tem que estudar, né? Não dá para fazer um trabalho meia boca. Nós estamos lidando com processos obsessivos sérios, processos obsessivos milenares. Alguns dos nossos pacientes sofrem obsessão durante muitas encarnações. É um trabalho muito sério e que tem que ser feito com muita seriedade. No trabalho e antes do trabalho, na espiritualidade, tudo é organizado e planejado com antecedência, mesmo que possamos não nos dar conta disso. Isso significa que, quando um trabalho está marcado para ocorrer no plano físico, ele já foi planejado no plano espiritual. Muitas vezes, meus irmãos, com anos de antecedência. Na prática, isso representa que a equipe envolvida poderá ser solicitada pelo plano maior para colocar energeticamente com o trabalho, antes mesmo dele ocorrer no plano físico. Em deslocamento, principalmente à noite, médiuns sensitivos podem ter a sensação de terem participado de um determinado trabalho. A impressão não é mera coincidência, apenas uma confirmação de tudo que eu estou falando aqui. Tal trabalho é uma dádiva, é uma honra, pois nos torna verdadeiros obreiros da espiritualidade superior. Traz também uma grande responsabilidade, pois significa que devemos ficar atentos, orando e vigiando, permitindo assim estarmos prontos para o importante trabalho na seara de Jesus. O Evangelho, a oração diária, manter bons hábitos e bons pensamentos contribuem para nos tornarmos aptos ao trabalho da diametria e também para colaborarmos com ele em toda a sua plenitude. Tá bom? Então, não é sentar, vamos fazer diametria. Não é assim. A diametria envolve a espiritualidade superior, envolve muito trabalho do mundo espiritual, previamente organizado por eles. Então, nós temos que estar muito bem preparados. Preparativos para o trabalho. Estamos agora nos situando prestes a realizar o trabalho diamétrico. Prestes a auxiliar o próximo. Nossos preparativos finais incluem a atenção a alguns detalhes. Vejamos. Antes do trabalho. Os preparativos para o trabalho, como vimos, começam em nosso dia a dia. Contudo, a observância e algumas recomendações facilita o trabalho da equipe. Se você for para o trabalho de diametria desarmonizado, você pode desarmonizar toda a mesa, toda a equipe de trabalho. Então tem que ter muito cuidado com o cabelo, preferencialmente cabelos presos, as meninas, roupas condizentes com o trabalho a ser desenvolvido, evitar bebidas alcoólicas, cigarro, perfume e etc. Bijuteria, né? Asseio corporal, entre outros, o bom senso de cada um. O horário é outro fator importante a ser observado. É importante observar isso. Recomenda-se concentração em silêncio, desligar-se dos problemas cotidianos. Pautas e agendas devem estar sobre o seu crivo. Elevação de pensamento, né? Então tem que ter muita preparação, muito cuidado, evitar se atrasar, né? E aqui eu passo para vocês as recomendações que a equipe deve ter, que o médico deve ter, tá bom? A técnica da diametria é dinâmica. Nesse material que eu apresento, o roteiro... Agora eu vou apresentar para vocês, na próxima aula, o roteiro a ser utilizado. O roteiro que eu sugiro a você fazer, o roteiro... Aliás, não vou nem gravar a próxima aula, não. Vai nessa aula mesmo. Estamos com 19 minutos, dá para a gente concluir aqui o nosso curso nessas últimas instruções, que é como eu sugiro que você faça o trabalho de diametria no seu centro espírita, tá bom? Roteiro de abertura ensinada pelo médium Osmar Barbosa. Primeiro eu faço a realização da leitura de uma obra edificante para harmonizar os trabalhadores. Logo em seguida, eu evoco o auxílio espiritual superior através de uma prece. Eu faço uma prece e convido o astral superior a me ajudar. Realizo a defumação do ambiente. Gente, igreja defuma, todo mundo defuma, tá bom? Então, defuma o ambiente,
invocando o guia-chefe do teu terreiro. Quem é o guia-chefe do teu terreiro? Aquele guia de trabalho, aquele guia que trabalha com você na casa espírita. Feito isso, eu declaro aberta a sessão. Eu limpo o ambiente com a defumação, né? Formo um campo de proteção invocando o guia-chefe do terreiro. Realizo um canto quando necessário. Eu não tenho feito canto quando necessário. Quando eu sinto, quando eu sou intuído pelo guia-chefe a realizar um canto, eu realizo um canto, tá bom? Que pode ser uma música, pode ser um ponto, pode ser aquilo que vier na tua mente. Eu não faço canto, tá bom? Embora eu sugira, eu não tenho feito atualmente lá na casa espírita. Sentindo a necessidade, aplica-se novamente a defumação em todo ambiente. Você tem que perceber que está tudo bem, está tudo bom, tá ok? Projeta-se energia em todo o ambiente, mentalizando a espiritualidade superior, o orixá de frente do operador. Nessa hora que eu chamo Xangô para me ajudar, tá bom, pessoal? Detecto no ambiente se existe alguma entidade malfazeja. Logo, eu utilizo a minha percepção mediúnica para saber se está tudo bem, tá bom? Se existe uma entidade, eu encaminho ele para as trunqueiras do centro espírita, tá bom? Projeta-se a abertura da frequência do Hospital Amor e Caridade lá no mundo superior, tá bom? Lá na espiritualidade. Eu peço permissão para que nós deixe esse canal aberto, essa estrada que nós vamos levar os nossos pacientes já pronta, já aberta, ok? Além disso, a abertura dos trabalhos. Também deve se deslocar os trabalhadores e encaminhá-los aos hospitais, onde poderão auxiliar, e por aí vai. Durante o trabalho, se houver necessidade, eu levo todo mundo ao astral, lá no hospital, para ser tratado, tá bom? Então, todo trabalho ocorre depois que eu faço esse ritual de preparação. Eu invoco os campos de forças inferiores, superiores, eu crio um anel de força em volta da gente, que pode ser um anel de fogo, que pode ser um anel de luz. Eu projeto isso, tá certo? E através das pancadas do malhete, eu invoco e sugiro e crio os campos de força necessários ao trabalho da diametria, tá bom? E logo depois eu também ensino, eu faço o encerramento do trabalho. Tá no livro, como é que você pode encerrar o trabalho, tá bom? E início do tratamento da pessoa, limpeza da casa da pessoa e por aí vai. Tá tudo aqui direitinho, explicando para você como é que você pode fazer para realizar um trabalho perfeito na técnica da diametria. Bom, pessoal, procedimentos que podem ser adotados, recomposição de corpo astral, tudo está aqui. Eu acho que assim, se eu for ler linha por linha, não tem muito o que ler, porque na nossa casa é um tipo de trabalho, na sua vão ser outro tipo de trabalho. Você vai conduzir o trabalho de uma forma um pouco diferente da minha, né? Mas claro, tendo por base as leis da diametria, é muito importante que você faça, por exemplo, uma anamnese do paciente, né? Pegar todos os dados dele, saber exatamente o que está. Às vezes, na entrevista que você faz com o seu paciente, na anamnese, você já detecta vários tipos de obsessão. Você já sai mais ou menos entendendo o tipo de obsessão e você já imagina a ação que você vai agir naquele tipo de ação obsessiva que aquele paciente está sofrendo. Você vai detectar o tipo de obsessor, você vai detectar o tipo da ação obsessiva que ele está fazendo e você já vai para a mesa com mais ou menos tudo pronto na tua cabeça de como você vai conduzir o trabalho daquele paciente. Então é muito fácil de entender. Já na entrevista com o seu paciente, uma entrevista calma, serena, perguntando detalhes sobre a vida da pessoa, né? E você já vai estar com tudo praticamente mastigado para na hora que você começar a realizar o trabalho, você já tem mais ou menos tudo na tua cabeça, está tudo prontinho, já tudo organizado, porque os espíritos já estão ao teu lado, já está tudo correndo de uma forma harmônica para que o trabalho corra bem. Encerra aqui o curso de Geometria, a Desobsessão Modernizada, convidando você. Não basta só fazer o curso. É muito importante que você baixe o livro ou compre o livro também. Se você comprar o livro,
você vai ajudar o Hospital Amor e Caridade, porque os direitos autorais de todas as obras que eu lancei, 41, foram doados para o Hospital Amor e Caridade. Então, se você não, eu vou comprar o livro, que eu quero ajudar o Osmar não, quero ajudar o Centro Espírita lá, a Fraternidade Espírita Amor e Caridade, que eu quero ajudar o Hospital Amor e Caridade. Eu sou muito grato ao Osmar ter se permitido, né, canalizar essa técnica para nós, trazer esse trabalho maravilhoso. Então eu quero ajudar. Compra o livro em bookspita.com.br. Se não, você baixa ele gratuitamente na internet. Realize o trabalho de diametria no teu centro espírita. Qualquer dúvida que você tenha, você pode perguntar para mim através do meu Instagram, Osmar Barbosa Oficial, ou manda um e-mail para mim na minha página osmarbarbosa.com.br. Eu vou te ajudando. Você vai colocando em prática essa técnica maravilhosa, que é a técnica da diametria, canalizada por mim, que é a desobsessão modernizada. Mas muito importante, leia o livro, estude o livro em equipe no seu centro espírita, convide todo mundo, faça um estudo sistematizado do livro e coloque em prática esse amparo a tantas pessoas que sofrem com o processo da obsessão. Como já foi dito por mim e pelos nossos mentores, a obsessão é o mal da humanidade. É o mal que vem afligindo milhares, centenas de pessoas. Então, estude a técnica. Se qualquer dúvida, me procure nas redes sociais ou na página osmarbarbosa.com.br. Entre em contato comigo que eu te ajudo. Qualquer dúvida que você tenha, realize aí um bom trabalho. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa espírita, Deus abençoe a sua equipe, o seu grupo, e que vocês façam um lindo trabalho com essa técnica que Deus me permitiu trazer para vocês aqui. Um grande beijo, muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês nessas 6 aulas de Diametria, a desobsessão modernizada. Deus abençoe todos. Fiquem em paz. Muito obrigado.